Em algum momento você já sentiu que a sua vida está um caos, que as coisas não estão fluindo bem, que tá tudo complicado, que você tá cansado demais, que nada tá funcionando bem, que tá tudo caótico e você tá exausto? Neste vídeo eu quero te ajudar a lidar com o caos. Vamos? Tem momento da nossa vida que parece que a gente perdeu a rédea, que tá tudo um caos, que tá tudo uma bagunça, que a gente não sabe nem por onde começar. A gente se sente mais cansado do que o normal, parece que coisas pequenas se tornam elefantes numa sala e tudo parece estar conspirando contra a gente, parece que as pessoas estão só querendo nos irritar, nos incomodar, ir contra o que a gente fala. Parece que tudo tá desalinhado e tá tudo muito caótico, a gente não sabe por onde começar a organizar tudo isso. A gente não sabe por onde começar a alinhar, a ordenar as coisas na nossa vida. E neste vídeo eu quero compartilhar algumas formas que você pode fazer. Não é tanto um vídeo de técnica, mas é mais um vídeo para você refletir sobre as coisas que eu vou falar e então entender na sua vida como você vai restaurar a ordem, recuperar a ordem. A primeira coisa que é muito importante a gente se atentar, quando a gente começa a ver que tá tudo muito caótico, a gente precisa prestar atenção se a gente está se atendo aos nossos próprios papéis. E o que significa isso? Nós temos papéis na sociedade, né? Nós temos papéis, eu tenho papel como filha, eu tenho papel como esposa, se Deus quiser eu vou ter papel como mãe, eu tenho papel como amiga, eu tenho um papel como membro de uma igreja, eu tenho vários papéis. E dentro desses papéis eu tenho que me ater a estes papéis. O que significa isso? Significa que dentro do meu casamento, eu e meu marido, eu não posso agir como se eu fosse a mãe dele. Eu não posso agir como se eu fosse só namorada dele. Eu não posso agir como se eu fosse só a amiga dele. Eu sou a esposa dele. Entende? Então, dentro do meu casamento, as minhas atitudes para com o meu marido devem ser de uma esposa. O mesmo relacionado à minha mãe. Eu não posso me colocar como mãe da minha mãe, achando que a vida da minha mãe é responsabilidade minha. E eu falo isso porque por muito tempo eu quis ser mãe da minha mãe. Minha mãe, ela é muito jovem, ela me teve muito jovem, então ela sempre foi muito mais expansiva do que eu, alegre do que eu, e às vezes eu falo assim, gente, tem que ser mãe da minha mãe. Mas não, eu não tenho, sabe? Ela é a minha mãe, ela tem que ser a minha mãe. Eu não posso, como filha, tentar usurpar esse papel dela, tirar isso que pertence a ela. E quando eu faço isso, eu torno a minha relação com ela muito cansativa, porque ela não é a minha filha e ela não vai agir como se fosse a minha filha. O mesmo com o meu marido. Meu marido não é o meu filho, ele não vai agir como se ele fosse meu filho. E se ele agir como se fosse meu filho, isso ia causar todo um caos, toda uma desarmonia no meu casamento. Então eu e você precisamos nos ater aos nossos papéis. Então, dentro daquilo que é nossa responsabilidade, a gente tem que parar e falar assim: eu estou exercendo isso bem ou eu estou tentando tomar o lugar do outro? Sempre, quando nós tentamos tomar o papel do outro e e ocupar o papel do outro, ocupar o lugar do outro, nós ficamos muito cansados. A todas as nossas os nossos relacionamentos ficam desestruturados. Então, a primeira coisa que eu te convido neste vídeo, se sua vida está um caos, mesmo se não tiver, talvez você esteja aqui, você está cumprindo os seus papéis? Você está dentro dos seus papéis ou você está tomando o papel de alguém? Você está ocupando o lugar de alguém e isso está te desgastando, e isso está te deixando exausta, e isso está desgastando os seus relacionamentos. Quais papéis você está ocupando? A segunda coisa é ordene os seus amores. É muito comum a gente falar assim, não, eu estou no meu papel, mas aí a gente tá num amor por aquilo que a gente faz, numa paixão por aquilo que a gente não ordena os nossos amores, a gente não ordena o que é o mais importante, o que é menos importante, o que deve ser priorizado, o que não deve ser priorizado. A gente precisa ordenar os nossos amores. E isso envolve no fim do dia, na verdade no início, no meio, no fim do dia, entender que o nosso amor principal deve ser o Senhor. Sabe, primeiro lugar é sempre o Senhor e é Ele quem nos dá força. Então pode ser que você esteja muito cansada, muito desgastada, muito caótica, porque você não está cuidando da sua família como você deveria, porque o seu amor, o seu afeto pelo trabalho está desmedido. Pode ser que você não esteja cuidando do seu marido porque o seu afeto pelos seus filhos está desmedido.
Pode ser que você não esteja cuidando das suas filhas, dos seus filhos, porque o afeto pelos seus cachorros, pelos seus amigos, pela sua vida social está desmedido. Pode ser que os seus amores estejam desordenados, que seus afetos estejam desordenados, e isso gera um peso em você, porque você não está tratando as coisas e as pessoas como deveriam ser tratadas. Talvez você pegue a sua casa e você coloque aquela em um patamar tão elevado que a sua família não pode usufruir do que ela tem ali, que a sua família não pode desfrutar das louças bonitas, porque elas precisam ficar ali pro dia que a rainha for visitar. Pode ser que os seus afetos estejam desordenados, e isso faz com que a sua vida fique caótica. Então, ordene os seus afetos, coloque as coisas em seu devido lugar. O que é mais importante em primeiro lugar? Tenha clareza sobre isso, porque assim você consegue organizar a sua vida, porque quando as suas emoções, os seus afetos, os seus amores estão desordenados, você não consegue estabelecer ordem na sua própria vida. A terceira coisa é aceite a sua imperfeição. E isso eu falo quase que me olhando no espelho, sabe? Porque os outros dois eu tenho aprendido muito a lidar com eles, mas uma coisa que a gente precisa entender é que nós somos imperfeitos e que o nosso trabalho não vai sair perfeito, né? Então, nós precisamos o tempo todo nos lembrar: eu sou imperfeito. Isso é para aceitar um trabalho mal feito? Claro que não é para aceitar um trabalho mal feito. Claro que não é para fingir que o trabalho porco tá ok. Não, não é isso. A questão é que muitas vezes a gente se cobra, a gente coloca um fardo, a gente coloca uma obrigação de um trabalho tão absurdo, tão magnífico, muitas vezes inclusive para não receber nenhum tipo de repreensão, que a gente acaba paralisado, ou que a gente acaba desordenando os nossos amores, ou que a gente acaba invertendo os papéis na nossa vida, né? Às vezes o nosso chefe falou que o trabalho tá bom, mas a gente tem uma expectativa a nosso próprio respeito tão alta que a gente não consegue aceitar aquela palavra afirmativa de que algo foi bom. Porque a gente não aceita a nossa condição imperfeita e a gente quer nos colocar em um patamar muito alto, a gente quer colocar os nossos trabalhos em um patamar muito alto. E isso é exaustivo, e isso deixa a vida caótica, porque você não consegue finalizar nenhum projeto, eles vão se acumulando. Além disso, pode ser também que você viva culpada por não ser uma esposa perfeita, por não ser uma mãe perfeita, por não ser uma amiga perfeita. Veja, nós vamos decepcionar nossos filhos, nós vamos decepcionar nosso marido, nós vamos decepcionar nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos amigos. Nós somos decepcionantes, nós somos pecadores. A questão é o que a gente vai fazer diante da decepção, como nós vamos pedir perdão, como nós vamos consertar aquelas atitudes que tivemos que não foram corretas. Nós precisamos entender que nós falhamos e nós precisamos consertar, pedir perdão. E isso nos ajuda, inclusive, a sermos pessoas mais misericordiosas, porque quando a gente vê a nossa própria miséria, a gente entende a nossa própria miséria, a gente vai sendo mais misericordioso para com o outro. Então, aceite a sua imperfeição, aceite que você falha, aceite que você fracassa, aceite que você precisa pedir perdão, aceite que você precisa do Senhor para trabalhar, que é dele que vem a sua força. E aceite que aqui você não vai fazer um trabalho perfeito. A quarta coisa é confiar no Deus que não se cansa. E a gente estava no encontro de mulheres há algumas semanas para trás e eu não lembro exatamente qual era o atributo de Deus que nós estávamos falando, mas nesse momento é que a gente está estudando pelo livro da Jen Wilkin, 10 formas, que chama Incomparável o livro. Eu posso colocar aqui na descrição para você. Mas nesse livro a gente estuda 10 formas pelas quais Deus é diferente de nós e por que isso é bom. E em uma das nossas conversas, e eu me lembro que uma coisa, eu pensei, né, na hora, assim, eu falei, cara, uma coisa que eu vejo muito como limitante, que me limita muito é o cansaço. Né? Chegar ao final do dia eu estou cansada. Eu poderia fazer muito mais se eu não me cansasse. Imagina se eu não me cansasse, poderia sentar aqui e gravar 600 vídeos, né? Eu não tropeçaria nas palavras, muitas vezes ao final do segundo, do terceiro vídeo. Por quê? Porque eu não estaria cansada. E eu poderia, né, estar super musculosa, porque eu não me cansaria na academia. E eu parei e falei assim, cara, Deus não se cansa. E como isso é um limitador, né? Como isso mostra a nossa finitude diante de Deus, como isso mostra a nossa condição diferente de Deus, porque nós nos cansamos. Mesmo que a gente tenha uma rotina produtiva, significativa, bendita, maravilhosa, incrível, como você pode ter com a mentoria estruturar, mesmo que a gente tenha tudo estruturado, a gente tenha tudo organizado, a gente se cansa.
E no final do dia, na verdade, no início, no meio, no fim, ao longo de todo o nosso dia, nós precisamos sempre descansar no Deus que não se cansa e confiar nele, né? Uma coisa que Deus fala, eu creio que é em Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, eu até preciso reler este livro. Uma coisa que ele fala nesse livro é que o ideal de Deus é que o homem, depois de ter feito tudo o que ele precisava fazer, depois de ter se esforçado o dia todo, depois de ter, sabe, trabalhado até pro bem da sua posteridade, ele entrega tudo ao Senhor e descansa em paz. Então pode ser que a sua vida esteja caótica porque você não está confiando no Deus que não se cansa. Pode ser que você não está confiando na grandeza do Senhor e em como Ele está cuidando de você, dos seus, das suas coisas, da sua vida, quando você não está trabalhando por isso. E mesmo quando você está trabalhando por isso, Ele também está cuidando de você. Então, uma das coisas que deixa a nossa vida caótica é não entender quem Deus é e o quanto Ele é maravilhoso para conosco, mesmo sem merecermos. E por isso, neste momento, eu te convido a descansar no Deus que não se cansa, descansar naquele que é soberano e que cuida de nós, mesmo quando estamos dormindo. Eu espero que você consiga entender o seu papel, ordenar os seus afetos, entender que o seu trabalho ele é imperfeito no aqui e que você pode descansar, você pode confiar no Deus que não se cansa, no Deus que está atento, no Deus que não se distrai. E espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele te ajude. Não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Um beijo, até a próxima!